Eu comecei a nutrição em 2009. Eu lembro que quando eu tive minha filha, foi o auge, eu ganhei muito peso. Depois de uns 3 anos da minha filha, cheguei a pesar 86 quilos. E aí dali, porque acho que quem estiver me ouvindo, que é mãe, vai se identificar bastante. A gente se perde. Essa é a verdade. Não é só a teoria, né? Porque conhecimento eu tinha. Sim. Mas a gente se perde. A gente não consegue se encontrar naquela mudança que acontece na nossa vida, que é gerar uma vida nova. E aí a gente se olha, a gente acha que a vida, obviamente, nos primeiros meses, está inerente a isso, porque a gente precisa se dedicar, Literalmente, né? né? Mas isso também não te anula de que você existe, que você pode ter o seu momento. E eu me anulei demais. Hum. Então, assim, eu lembro que, assim, eu sentava, comia, acho que foi a época, eu nunca tive problema pra comer, assim, de comer rápido. Eu sentava em 5 minutos eu comia. Caramba. Eu comia qualquer coisa pra ela, eu dava o melhor, mas qualquer coisa pra mim. E mãe É faz desse isso. jeito. Porque ela se perde de É, não se é, separar, né? não Existe uma sabe, não, união não tão sabe grande. se amar, só dar o amor todo pra É, criança, eu acho. é. Mas o primeiro filho faz Faz isso. isso, né? E se E você não tiver eu nem falo que é preparação, porque você precisa passar mesmo por isso. É um encontro diferente com é você. complicado, né? É, Na realidade, é tudo novo para é a tudo pessoa, né? novo. E Eu por fale mais porque que minha as mulher pessoas te passou isso. preparam, Minha toda mulher, mulher eu falo que minha passa. mulher, ela, no início, olha, e o problema não é esse. O problema, eu acredito que muitas vezes, se você não tem o apoio de casa, isso complica. Eu falo que, graças a Deus, minha mulher, ela não pode reclamar de mim, não, viu? Porque, Se olha, fui liga. bom demais, demais. Eu sou bom demais. É demais isso, Eu né? falo, eu falo, eu falo com Vou boca falar igual. cheia. Eu, Eu, eu vou falar pelas mulheres. Não ah, faz mais que é obrigação. Tô brincando. exato. Todo mundo, não, isso. Mas assim, isso é verdade. Eu vou querendo. A gente tá no assunto fora, mas é um assunto que vai estar dentro. Vai estar Porque dentro, isso porque faz eu parte. vou fazer o link depois, que é a Isso. minha história, né? Sim. Mas assim, olha pra você ver como são as coisas relacionadas a isso. Muitas vezes, 90% das vezes, o filho só quer a mãe. Sim. Os 10% é pai, e depois do pai, mãe. É. Né? Porque Mas assim, isso é é cultural. cultural, né? É cultural. É assim, lógico que nos primeiros meses a conexão com a mãe é muito intensa. Acabou de sair de você, exige essa conexão devido ao leite materno, mas é cultural. E leva tempo, lógico, para criar essa conexão com o pai, porque é muito mais Hum, é instintivo a Eu falo pra criança todo mundo procurar a isso. mãe Eu pela falo isso porque, alimentação. assim, o que que acontece? O pai, ele fica sendo pai só na hora quando nasce. É. Não adianta, gente. Eu falo que eu presenciei o nascimento do meu filho. Eu só senti pai mesmo na hora porque eu participei do parto e eu fui o primeiro a pegar ele, né? Que a mãe tá lá lesada lá no meio da cama. Lesada. Que Foi parto natural? Não, foi nada. Foi cesárea? Meu filho nasceu 4 kg e pouco, 4 kg 350, Grandão. bicho nasceu gigante. Quase. Torinho, torinho. É. E aí, a enfermeira assim, ó, toma aqui, é um pouco grande. Quando a gente pega no colo, ali vem aquele laço É. paternal. É porque concretiza, né? A Pra mãe mulher não, já a é mãe, na concreto. primeira hora, quando ela já fica sabendo, ela já é mãe. É. Já tá tocando a barriga. Por mais que o pai tá lá com a mão. Gente, não é a mesma. Agora, quando você tá com filho, É. aí a emoção Não, e eu bate, falo né? que é cultural, porque também é uma questão de que muitas vezes a mulher não sabe como lidar, como, assim, passar o bastão pro Sim, pai. Existe uma insegurança. Então, sim. é uma relação que precisa ser reconstruída tanto pra mulher quanto pro homem, porque eu me vejo na primeira Uhum. maternidade. Nossa, enfim. É Aí a gente. difícil, né? Aí Não, a você gente. começa a ver, né? Aí a gente começa a listar um monte de coisa que eu não fiz na segunda por ter passado e Sim. aprendido, né? A gente precisa viver pra saber, mas a gente não consegue, a mulher ela tem uma relação com o primeiro filho, a gente não consegue delegar, o pai quer participar, mas a gente pode, ai, você não sabe É. fazer. Então, existe também uma coisa que a mulher também precisa melhorar, né? Que é deixar o pai atuar. E a gente vê que você fala muito bem sobre esse assunto também, porque eu acho que ter 3 crianças não é fácil, né? Ó, se tem uma Gêmeos coisa que ainda? me tornou, não, eu não falo expert, mas assim, talvez um pouco melhor pra falar disso, foi a experiência de ter os gêmeos. Gêmeos E é tanto é que se difícil. você sentar com meu marido pra conversar, vai ser engraçado que assim, existe falo que existe o nome dele é Arthur, né? Um Arthur antes e um Arthur depois. Porque Imagino. ele era um pai maravilhoso, sempre foi. Mas depois que veio gêmeos, Você é tá doido. ninja.
É ninja. Vocês não entenderam o que é aquilo, você não é ninja, de Imagino, verdade. não é Porque fácil, ele né? foi na época que a A gente gente veio pra veio, cá, e ele tava home, porque quando eu tive a Luana, ele trabalhava fora. Então eu ficava 100% do tempo. Ele ficava uma brechinha da brechinha. noite. E ele era super presente também, mesmo trabalhando fora. Mas quando ele veio E ficou em home, pro home, nossa. gente, ninja. Olha, É, eu tiro o chapéu. Meu marido pode ter todos os defeitos do mundo. Mas o bichinho performou assim, na marra, tá teve que vendo, ser. Dog? Eu brinco que ele teve que ser pai e É ao mãe, mesmo tempo. porque ele carregava, ele tava lá trabalhando, por segura ele que tá chorando enquanto eu vou dar mamar pro outro. E só tinha nós dois. Minha mãe não morava aqui ainda. Meu Caramba. irmão morava, mas meu irmão também tem 4 filhos, gente. Então, assim, gêmeos também. Então a família é grande, né? Aí ele trabalhava segurando um ali, respondendo. E até hoje, eu falo que ele criou uma habilidade que, nesse ponto, é maravilhoso, que é aquilo que a mulher vivencia, Isso é né? muito bom. Isso Eu é muito sempre bom. brinco, às vezes a gente entre amigos, aí as mulheres reclamando, você não trabalha em casa. Aí eu falo, gente, fato, não adianta, o Arthur pode dizer, não adianta dizer que vocês entendem quem trabalha em casa, só vivendo com criança ali, porque É que na é realidade, punk. eu falei uma vez e falo e repito novamente, deixo. O homem só dá valor na mulher quando ela trabalha fora, parece. É vergonhoso. Na verdade, não é Fora assim que que. eu falo É assim, que quando ele consegue enxergar o outro, quando ele começa a viver o outro lado. isso. E a gente só Hum, consegue realmente saber de uma coisa vivendo. Vivendo, Não adianta vivendo. a gente dar opinião daquilo que a gente nunca viveu. E isso é o problema que as pessoas gostam de dar, Palpitar, né? palpitar, né? E isso é complicado. Mas É. eu vejo que você. Isso é muito bom. Quando a gente conversa com alguém assim que tem o dom da palavra, a gente fala da palavra, consegue falar com facilidade, que a gente consegue sugar bastante coisa dela. E nisso, você falando sobre você ficar em casa e depois você veio pra cá, você teve essa dificuldade porque. Entra na dificuldade porque é uma cidade nova, porque Sim. não é Ai, foi dificuldade bem nenhuma, desafiador. não é dificuldade que a cidade proporciona Maravilhoso. uma coisa boa, mas eu imagino com gêmeos, você querer ser o marido, por mais sendo pai, né, igual você falando, mas pra você sair do meio de conforto, da zona de conforto, pra ir pro empreendedorismo de novo. Como Uhum. que foi pra você essa parte, pra você, essa dificuldade? Provavelmente deve ter tido alguma dificuldade. E provavelmente deve ter ainda, né, algumas. Como Sim. que funciona essa parte pra você de empreender e ao mesmo tempo cuidar de 3, 4, né? Porque tem que cuidar do marido também. Eu não, ele é adulto, ele que se vire. A gente se divide as tarefas e cuida um do outro. Eu sempre falo que eu não coloco ele nesse pacote, não. Às vezes ele vem pedir alguma coisa, eu falo assim, você não é meu filho. Você se vira, por favor. Mas, brincadeira à parte, quando eu mudei pra Indaiatuba, como até voltando um pouquinho pra Uhum. fazer esse link, né? Eu tomei uma decisão, que eu tinha me largado. E aí eu percebi muitas coisas da primeira gestação que foi importante pra eu aprender, né, o que seria da próxima. Então, quando eu descobri que era gêmeos, primeiro que assim, eu já imaginava pela família, que, né, Você tinha na falou que tinha. família, mas assim, eu nunca quis, não. Tinha pavor. Quando meu irmão falava assim, olha, você vai ter gêmeo, brincando, meio que gorando, literalmente, né? Eu falava, Deus que me livre, para, um raio não cai num lugar só. Só que quando eu engravidei, a minha filha falava o tempo todo, é dois, é dois, é dois, mãe, é dois nenê, é dois nenê. E aí eu já fui pronta pro ultrassom, Psicológico, sabendo que isso. preparada, falei, não, não tem nada, essa menina tá falando. Mulher é muito sensitiva, né? Eu fui pronta. E assim, eu brinco que eu fiquei feliz, que é uma felicidade que não era minha. Sim. Acho que era dos meus antepassados, da minha família, não sei. Porque eu saí numa Olha felicidade e eu só. fiquei zen, assim, na minha gestação, assim. Eu não ficava preocupada com o que ia ser depois. Eu sofri bastante, assim, no sentido. É bem desconfortável, a barriga cresce, pesa. Mesmo uma barriga não tão grande quando as pessoas estão vendo, mas interno, tem 2 bebês ali crescendo. Então era pesado, era desconfortável pra dormir. Então foi uma gestação bem difícil nesse sentido, mas graças a Deus Deu tudo saudável, foi certo. tudo certo. Não nasceram prematuro. Mas quando eu me preparei pra vir pra Indaiatuba, eu falei, eu quero fazer diferente. E eu vou ter que ser uma mãe diferente, porque eu vou ter que performar, né, gente? 2 bebês pra dar conta, mesmo não trabalhando, que eu tomei a decisão de pausar depois que eu fechei o comércio, porque eu sabia que por uns Uhum. meses eu ia ter que me desligar. Eu falei, não, eu vou mudar. E aí foi quando eu comecei a mudar, assim, coisas que eu não conseguia mudar. Eu já tinha uma alimentação ok, maravilhosa, mas atividade física, rotina de horário pra dormir e
acordar, eu era péssima. Eu sempre fui aquela pessoa que não acordava por nada nessa vida. Acordava sempre atrasada, Caramba. odiava acordar cedo, dormia tarde pra caramba. Minha filha dormia junto comigo. Então, assim, eu tive aquela vida e a minha filha dormia meia-noite comigo e deixava Caramba. ela dormir até as 10, 11 horas da manhã. Então, assim, A rotina, né? péssima, péssima. E porque na época, querendo ou não, só quando eu tive o comércio, aí eu saía cedo e tal, mas ainda continuava tarde, péssimo. E eu não conseguia colocar a prática, mesmo sendo da área da saúde, sabendo o quanto era importante, era frustrante, eu não conseguia colocar em prática Caramba. atividade física. Fui sedentária a vida inteira ali. Fechava a academia 6 meses e ia 3 dias. E assim ia, né? Aí quando eu vim pra cá, eu falei, eu vou mudar a minha rotina, porque eu preciso ter momentos pra mim. Eu preciso me cuidar, porque eu sei o custo que isso, né, foi no passado. E aí eu comecei a fazer esse tipo de coisa. Como aqui ele tem um clima que Diferente. pede pra sair pra fora de casa, pra você pedalar, pra você fazer coisas assim, eu comecei a mudar. Então eu acordava 5 horas da manhã, mesmo não dormindo direito à noite, pra ter um momento que era o horário. Eles mamavam 5 horas da manhã e iam dormir. Aí eu ficava lá. E colocava isso, né, ia lá pra fora de casa, fazer uma leitura, que é uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade, fiz a meta, não, vou ler de manhã, porque é um horário que eu tô mais tranquila, cabeça limpa. Eu tenho esse ritual até hoje. Caramba, que da hora. Acordo, abro as portas, vou pra fora de casa, sinto a brisa, mesmo às vezes um tempo friozinho, ponho uma blusinha e fico lá, né, me conectando. Eu acho que esse momento, e eu falo, né, que é o meu momento de paz, antes da criança e ficar, mãe, eu quero isso, eu quero aquilo. É o meu momento. E isso impacta em tudo. Eu sempre falo disso, que parece uma coisa assim, ai, o que tem a ver com a nutrição? Tudo. E a partir do momento que você coloca ordem no seu dia, nos seus hábitos, que isso é um tipo de hábito, as coisas fluem, né, com Hum. relação às outras práticas. Aí eu comecei a colocar atividade física, quando eu fiquei 6 meses fazendo em casa. Então, assim, eu não tinha condições de sair, porque eu não tinha pra deixar, Ficar criança. né? Mas eu falei, não, eu não vou ficar parada, tá bom. Não vou fazer um negócio mega blaster, né? Mas vou começar. Eu comecei com aplicativos. Em casa, fazia 15 minutinhos. Aí, né, às vezes tinha dia que dava errado, porque as crianças ficavam ruim, e aí interferia ali 5 horas da manhã, mas aí assim foi. Aí com 6 meses, a gente conseguiu uma academia, eu descia pra academia, aí ele subia. Caramba. Ou eu descia pra academia, depois eu subia, ele descia pra academia. A gente fez isso por muito tempo até ter uma Caramba. pessoa pra ajudar, uma ajudante em Aham. casa que ficava com eles pra gente fazer, e assim foi fluindo, né? Vai melhorando, né, o Vai ritmo. melhorando. E nisso, alimentação fluindo, atividade física fluindo, rotina de horário, porque aí, querendo ou não, são 3 crianças pra coordenar. Aí eu falei, não, tem que ter horário pra acordar e tem que ter horário pra dormir. E na época que eu tive a Luana, criança é assim, né? Se a casa não se organiza, a criança sente. E aí ela Caramba. não dorme. E tem gente que fala assim: ah, meu filho não dorme, mas, amor, mas você fica com o celular, com a TV ligada, né? Como é que você quer que a criança durma sendo que tem uma balada externa? E às vezes a criança não tem uma atividade muito intensa durante o dia. Lógico que ela vai ter pilha até Ah, 3 horas da manhã, porque tem um estudo que fala que criança com a sonequinha de, sei lá, 30 minutos, ela tivesse abastecida como se a gente tivesse dormido a noite inteira. Por caramba. isso que, normalmente, criança que não dorme, né, e às vezes a Tem mãe esse fala, ritmo, né? tem esse ritmo, tem essa E bateriazinha. o que a gente fica mais impressionado como que eles recarregam tão rápido Uhum. e a sua bateria esgota muito mais rápido. Pois é, e a gente tem um ciclo totalmente diferente, né, a criança tem várias sonecas ali, né, recuperação ao longo do dia que a gente já não tem Demais, mais. demais, demais, Então demais. nisso eu fui mudando, e aí o que que aconteceu? Eu fiquei, falo que eu tenho fogo, né, então eu não consigo ficar parada. Eu com 6 meses eu já estava ali. Eu tinha proposto que eu não ia fazer nada, mas eu não consigo. Eu amo trabalhar. Sempre gostei de trabalhar. Mesmo que não envolva no sentido assim, ah, vou trabalhar e trazer retorno, mas uma atividade que faça sentido pra mim. Então, na época, a rede social foi a minha fuga. Foi aí que eu comecei com o Instagram. Foi quando meus Entendi. filhos, assim, mais forte. Eu já vinha do Facebook, já utilizava o Instagram antes, mas a rede social veio bem forte pra mim quando eu tive os meninos, porque aí eu falei assim, bom, conhecimento eu tenho e eu posso compartilhar, mesmo que eu não monetize isso Uhum. ainda.
né? E aí eu comecei eu tenho até hoje, Sua é um vida. outro perfil, né? Depois eu Aham. criei um novo. Mas eu tenho guardadinho lá, porque tem muita lembrança deles, que eu filmava o tempo todo, É muito stories. bom, né? Então eu compartilhava rotina, receita, e nisso eu fui. Eu acho que isso você tá falando, né? Ah, essa habilidade, eu tenho uns vídeos muito engraçados. Eu sempre gostei de falar. Lógico, isso é treino, você sabe muito bem disso. Mas quando eu olho os vídeos anteriores, a gente fala, gente, como a gente É evolui, né? mais ou menos isso. E eu achava o máximo antes, Mas tá? isso é a Não história da sendo. gente, né? É Tem que história. ter a nossa Eu sempre história. compartilho, às vezes, tipo, pego os meus vídeos do Face, quando eu tinha minha loja, eu Caramba. fazia live da loja e tal. Assim, e as pessoas já me elogiavam, nossa, você fala tão bem, né, e tal. Bizarro de ridículo. E como a gente vai, mas é treino, né? É igual, às vezes, a gente olha as fotos dos anos antigos lá, como que a pessoa usava isso? Não Ai, é, gente, mas não é, porque na época antigamente faz sentido, fazia né? sentido, Faz né? sentido. É igual uma pessoa chegar, hoje um jovem chegar e falar assim, que você tinha um 1100, sei lá, 100, que na época o que era chique era porque tinha uma lanterna aqui na frente. E pensa, mas isso aí, em todo, sei lá, hoje em dia tem, mas antigamente não Não tinha, tinha. Mas a né? gente sempre, quando olha no passado, A sempre gente acha estranho, critica, né? né? Porque não faz sentido Não faz mais. sentido mais. Muda muito. Então, aí eu comecei assim, na rede social, compartilhando. Eu sou aquela pessoa que eu fico Você com tem um mil projetos. intuito? Ai, eu tenho. Isso é bom. É Isso é desesperador. muito bom. Então, é bom e desesperador. É porque a gente quer fazer tudo Porque ao mesmo tempo. E você tem que ter braço, você tem que ter dinheiro, você tem que ter um monte de coisa. Então, eu sou aquela pessoa que tô no banho, eu falo que o banho é a minha maior inspiração. Eu, às vezes, tenho que parar o banho pra Anotar. anotar, porque vinha uns negócios muito E, flow, e assim, assim, você sabe? chega e fala assim, caramba, como que isso aconteceu? É. Né? Ah, mas eu sou uma pessoa que sempre fui muito criativa, e eu sou uma pessoa que eu estou sempre atenta pra isso. Olha Então, só. eu paro, que nem eu tava tentando resolver um negócio, ontem não fluía de jeito nenhum, eu falei, obrigada. Eu descansei ontem no final da noite, falei, deixa eu desligar, vai vir. E veio. Pedi pra minha cabeça, vamos pensar junto. É Vamos isso. dar a resolver. Acordei A solução. antes, acordei já digitando lá. Olha Nossa, você já ver. tive a ideia. Tananana. A gente, na verdade, a gente não se conecta, mas a gente tem esse lado Tem, criativo, tem. né? E essa solução o tempo todo ali berrando no nosso. E aí, nisso, eu comecei com a rede social, assim, meio que sem intuito, na verdade não tem nada sem intuito, vai, deixa eu corrigir a palavra. Eu tinha intuito, mas eu não tinha naquele momento a possibilidade de voltar a trabalhar. Mas eu queria ser útil e continuar fazendo o que eu amo, que Uhum. é falar sobre alimentação, nutrição. Mas eu lembro que eu acho que quando os meninos tinham, acho que 7, 8 meses, talvez, eu já comecei a criar meus grupos que tava super em alta de emagrecimento no WhatsApp. Aí eu comecei a divulgar no Instagram. E assim foi. Aí eu voltei a trabalhar dessa forma, no digital.